que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim temos também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Amém? No versículo 13 vai dizer assim, olha: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Amém? Serei sucinto em minhas palavras. Pode tomar seu assento. Irmãos, eu quero um pouco a sua atenção. Eu quero lhe falar que a gente vai estar entrando em assuntos espirituais e eu peço que você fique atento para que a gente venha entender, para que a gente venha sair daqui fortalecido, mas também com a nossa mente ativada, alerta, para que nós não venhamos ser moldados. Então eu quero aqui fazer uma pergunta e é algo que nós estamos vendo hoje. O que é se apostatar da fé? É deixar de acreditar como o que acreditava antes. Apostatar da fé é fazer suas próprias doutrinas, seus próprios caminhos para seguir e deixar de seguir o que a Bíblia ensina. É apostatar da fé, é retroceder, é voltar para onde vem. E o que nós estamos vendo hoje é uma análise que você precisa fazer todo dia com a sua vida. Será que eu estou da forma que eu estava? Como é que eu estou hoje? Como é que está a sua fé hoje? Como é que está você hoje? Fervorosamente? Acreditando que o milagre vai acontecer? Acreditando que a qualquer momento Deus vai se manifestar em seu favor? Como é que está a sua fé hoje? Jesus ele vai dizer algo muito interessante. Se for possível, ele vai se transformar. Aliás, ele tem poder para se transformar em um anjo de luz, para poder enganar até os escolhidos. Alguém que está andando no caminho, alguém que está esperando Jesus voltar. A persuasão dele é muito forte. Ele não conseguiu vencer Jesus porque tudo que ele estava oferecendo aqui dentro, Jesus não tinha prazer e não desejava. Mas nós, que somos rodeados de tantas coisas que a nossa carne deseja, essa carta aqui que eu li, esses 2 versículos, vai falar de alguém que aconselhou, alguém que instruiu, mas essa instrução tirou o povo do caminho que estava andando, o caminho que estava agradando a Deus. Só que você vai ver que Balaão ensinou a Balaque como lançaria uma pedra de tropeço para o povo de Israel cair, para o povo de Israel pecar contra Deus. E aqui a gente precisa ter muito cuidado, porque a Bíblia está denunciando que nessa congregação
Existem pessoas que têm uma persuasão, que têm uma lábia muito grande. É alguém que está movendo, guardando a sua fé, é alguém que não nega a sua fé. Antipas morreu, guardou a fé, não negou a Jesus. Mas você vai ver no versículo 13 que a Bíblia vai dizer: trono é algo que reina, trono é autoridade. Então nessa igreja existia um trono e que era que você estava nesse trono de Satanás. Satanás, ele é sagaz, ele é muito sagaz, ele é perigoso. Então nós vamos aprender aqui algo muito interessante, muito interessante. A Bíblia vai falar no livro de Números. Abra para você ver, para você testificar. Quem é Balaão? Balaão foi um falso profeta que vendeu o seu serviço a um rei pagão pelo prêmio de alguma coisa aí. Que escolheu a seduzir Israel, a comprometer a sua fé por meio da idolatria e da imoralidade. Você vai ver que Balaão, por várias vezes, quando ele abria a boca para amaldiçoar, Deus ia e ele não falava o que ele queria. Foi várias tentativas até que ele entendeu: não tem como amaldiçoar esse povo. Mas a Bíblia fala no livro de Números que uma praga começou a matar, a destruir o povo. Uma praga horrível, porque os filhos dos israelitas começou a coabitar, a se ajuntar, a ter relação sexual com o povo daquela terra ali. E como foi que isso aconteceu? Números capítulo 31, versículo 16. Eis que estes foram os que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Opa! Como foi que a praga alcançou o povo? Que conselho foi esse? Que caminho foi esse que Balaão deu? Aí você vai lá para o capítulo 25. Você está no 31? (25, 1 e 2). Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se Davi com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. Então o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Então vamos entender uma coisa aqui, irmão. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele tinha uma estratégia. Eu não posso amaldiçoar, mas tem uma forma do povo cair, tem uma forma do povo tropeçar. Como? Vai lá, ensina. Eles estão perto dos moabitas, e ele começou a tramar. E ele consegue
que as mulheres moabitas façam convite aos homens de Israel para eles caírem e tropeçar no caminho. E aqui eu quero entrar em um assunto e preste muita atenção. Doutrina de Balaão. O que é doutrina? Ensinamento da palavra. Vocês têm alguns aí que seguem a doutrina de Balaão. Quem é Balaão? Balaão é o cara que eu vou te dar uma ideia. É alguém que até parece que é amigo, mas não é amigo. É alguém que parece que está te dando um caminho bom, mas no caminho não é bom. Assim, com certeza, como ele quis pagar Balaão, com certeza ele pagou as mulheres moabitas para poder convencer, aconselhar, convidar Israel para sentar na mesa da prostituição. E aqui que nós precisamos ter muito cuidado, porque se a minha fé não estiver bem, irmão, se a minha fé não estiver alicerçada em Cristo, convites vão chegar, oportunidades de pecados vão chegar. Como é que eu estou? Como é que você está? Como é que está a tua fé? Por que eles não mostraram resistência? Eles não mostraram resistência. E aqui, irmão, é um sinal que mesmo o povo vendo maravilhas, mar vermelho, coisa, Deus, meu Deus, mesmo eles estando ali, tinha alguém que não estava bem. E isso, irmão, eu trazendo para o dia de hoje, a gente pode ver, irmão. Porque estar na igreja não significa que você está bem, a sua fé está bem. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado viva. Aí tem quinta, sexta e sábado vaguejada. Você acha que não vai ter convite? Você acha que não vai ter convite? Quem é que vai, pastor? Quem não está bem. Quem não está bem. Porque o convite não vem só um convite em si. Não. O convite vem com as suas vontades. E se a minha fé não estiver bem, eu vou facilmente. Eu vou ceder facilmente. Pastor, como é que eu vou resistir? Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no poder de Deus. Como é que eu vou me fortalecer no poder de Deus? Orando sem cessar. Aleluia. Glória a Deus. Não teve resistência, nem sequer perguntou, não, bora para o visto. Foram, aceitaram, comeram, se prostituíram. E o que é que aconteceu? O que é que o versículo vai dizer? E isso aqui que eu fico assim: e inclinaram-se aos seus deuses. O que nós estamos vivendo hoje é algo muito sério. Porque o que tem pessoas mostrando caminho de facilidade, é caminho da bênção, é caminho da prosperidade, é o caminho que vai te levar a possuir a casa prometida, é o caminho, olha, faz isso aqui, faz 7 dias e no 8 você vai ter o teu carro. Faz 7 dias e a porta vai se abrir. Nós estamos vendo um evangelho frágil, um evangelho de mentira, aonde está levando muita gente, porque a sua fé não está alicerçada em Cristo. Porque uma fé alicerçada em Cristo vai viver o evangelho
verdadeiro, de renúncia, de cruz. Mas muito, por não estar bem, prefere escolher o caminho da facilidade. E muita gente está indo, muita gente está aceitando, muita gente está concordando, porque afinal de contas, por esse caminho não tem repreensão, por esse caminho aqui é só maravilha, mais fácil. Os convites chegando, as propostas chegando, proposta essa de pessoas que não tem nada de Deus. Se fosse alguém que tivesse alguma coisa de Deus, mas não tinha nada de Deus. Abra sua Bíblia agora. Pedro, 2 Pedro, no capítulo 15. Olha o que Pedro vai dizer. Como eu falei para os irmãos que eu ia ser sucinto. Você achou 2 Pedro? Olha, eu tenho João. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Olha o que Pedro vai dizer. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de filho de Leó, que amou o galardão da injustiça. Você está entendendo? É alguém que está no caminho certo, é alguém que está no caminho que agrada a Deus, mas alguém chega com as suas propostas, proposta essa que Apocalipse vai dizer, que é pedra de tropeço, é alguém que está indo bem, mas saiu do caminho da verdade. Olha, irmão, tem gente que parece que é de Deus, mas não é. Tem gente que parece que tem alguma coisa de Deus, mas não tem. Não tem. Parece que a proposta é boa, mas não é. E aqui eu entro num viés espiritual. Quando Satanás entra em Pedro, Pedro se torna um personagem que vai dar um caminho para Jesus. Ele se torna um personagem bom. Não é não? Não. Como é que é, Jesus? O Senhor vai sofrer, vai apanhar, vai ser crucificado, vai ser morto. Quando Satanás entra, ele se transforma em um cara piedoso. Piedoso. Naquele momento que olha para Pedro, vixe, não, Pedro quer ver o bem de Jesus, mas queria desvirtuar o caminho de Jesus. Queria que Jesus mudasse o propósito. Vai ter pessoas, irmãos, que vai chegar perto da igreja e vai querer dizer, não, mas isso aqui é melhor, mas assim é melhor, e por dentro é puro cão. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, quando Judas olhou para aquela mulher ofertando aquele óleo, e ele disse, não, peraí, aí dá para vender, aí dá para dar esmola. Quem é que estava falando? Era Judas. Alguém olha para Judas e olha o personagem, qual? Esse cara gosta de ajudar os mais pobres. Esse cara se preocupa com a vida dos outros. Não, esse cara se lembra do próximo. Só que quando Satanás está nele, ele se transforma em uma pessoa que alguém olha, é homem de Deus, é mulher de Deus. Não, olha, o cara prega, não, ela canta, não, olha, Deus, é coisa de Deus. Mas precisamos do que a Bíblia nos dá de caridade. Irmãos, analise os Espíritos, julgue se é de Deus ou se não é de Deus. No dia que nós estamos vivendo hoje,
assim como Satanás atuava com aqueles que andavam com Jesus, você acha que não atua hoje? Entra para desvirtuar o caminho de alguém que está bem, de alguém que está lá. E eu vou dizer, como é que ele desvirtuou? Porque a proposta, aos olhos, é boa, é de Deus, mas a finalidade qual era? Não chegue até o Calvário, porque se chegar até o Calvário, vidas vão ser salvas. Aí Jesus olha para Pedro e diz, para Pedro, o cão que estava nele, e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas do céu. Eu preciso, irmão, ter discernimento. É algo que hoje, se você permite você permite a sua mente ficar cauterizada, você não aceita mais a repreensão, você não aceita mais a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a minha, não é mais essa. A verdade é a minha, não é mais essa. Quem é esse povo? Esse povo não tem nada de Deus para oferecer. Ainda no Evangelho segundo Pedro, olha o versículo 17, por favor, olha o versículo 17, porque eles, perdão, deixa eu ver aqui se é o 17. Eu acho que eu tenho que ver esse aqui, peraí. Ah não, voltou para cá, peraí. Eu tenho a Bíblia aqui, tá aqui. Vamos lá, 2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do para os quais a escuridão das trevas eternamente se reservam. Quem é essas pessoas? Vazias, tem aparência que está cheio de Deus, mas não tem Deus. Meu Deus. E como é a proposta? Vamos continuar. E qual é a proposta? Versículo 18, porque falando coisa muito... É o 17? Espera aí. 18. Não, é o 19, olha aí, ó. Prometendo-lhe liberdade, sendo ele mesmo escravo da corrupção, porque de alguém, né? De quem alguém é vencido, do tal se faz também serve. Então é alguém que é escravizado no pecado, no erro, que não tem nada de Deus, querendo dar morte, querendo dar um caminho, querendo ensinar, querendo dizer como é que faz, mas não tem nada de Deus. E se eu não estiver bem, eu vou me apostatar com esses camaradas, porque esses camaradas aqui que Paulo e Pedro está falando, eles eram crentes. É o que Paulo vai dizer, Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo. Eita glória, aleluia. Estou na Bíblia do Cauã. Tenha calma, tenha paciência, vou chegar lá. 2 Timóteo, capítulo 4, todo passado. Mas depois a gente emendar aqui para poder ficar mais bacana. Vamos lá. É o 2 Timóteo, Conjuro-te, pois, diante de Deus e Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Não, peraí. Aqui. Vamos lá, vamos continuar, até 3. Que pregueis a palavra,
fora de tempo. Reguardas, repreende, exorta com toda a amabilidade e bondade, porque virá tempos em que não surgirão a sã doutrina, mas tendo cobichando os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quando Paulo está falando para Timóteo, o que é se apostatar, esses homens aqui abraçaram a fé. Um dia eles acreditaram, mas eles se corromperam. Nós não somos homens fortes, super-homens, mulher maravilha. Não, irmão. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, porque lá no teu trabalho tem uma tribo lá dizendo: não é bem, não. Não precisa disso, não. Pessoas que tomaram a Santa Ceia, voltou para lá, para os ídolos. Tomou a Santa Ceia, fala isso para o departamento, passa, não, já quer para a minha igreja. Voltou. E o que é que Pedro vai dizer? O cachorro voltou a comer o seu vômito e a porta voltou para a lama, porque se apostatou. Se eu não tiver cuidado, olha, ele vai dizer em Atos capítulo 15: temo eu saindo do meio de vós lobos. Aí ele vai escrever: os anciões, os lobos que estavam lá em Atos, aí primeiro de Jerusalém, vão devorar vocês. O que eu estou tratando aqui é que muitas das vezes nós estamos pregando porque eu tenho que fazer isso aqui para eu instruir, porque quando você sempre vai aquelas pontas, o que você aprendeu? O que você vai aplicar na sua vida? É você pregando aqui, é assim que a palavra fala, é esse caminho que a palavra indica. E dentro da própria igreja, pessoas desvirtuando o que está sendo pregado. Por isso que hoje nós temos dentro da igreja divisão, pandemia, concordo com isso, não concordo com aquilo. Por quê? Porque está sendo ensinado, mas uma mente cauterizada pode trazer um grande prejuízo para dentro da igreja. Eu fui pegar. Eu não sei o que eu fui pegar, mas aí nós vimos. Não é igreja. Pastor, nunca sou uma igreja do Senhor. Se o Senhor abrir, olha, muita gente vai. Aí na minha mente, meu Deus, é tão ruim. Aí eu não consigo ficar calado. Porque tem coisa que ele consegue, mas tem coisa que ele tem que ir logo dizer: pai, olhei assim. Tu não me conhece não, para tu vir com essa conversa. Irmão, eu quero que ele dizer uma coisa. A proposta, ela vem disfarçada como se fosse uma coisa boa. Quando Apocalipse, João fala em Apocalipse, está repreendendo a igreja: olha, se você não tratar isso aí, eu venho contra ti com a espada que sai da minha boca. Nós estamos vivendo um tempo, uma época que é muito entretenimento e pouca oração. Por quê, pastor? Porque a fé não está bem. A fé não está bem. E o que é fé, pastor? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: vamos lá. Fé
Você diz, a fé é o firme fundamento das coisas que você tem, mas não é. Está falando que é algo que você não tem, mas você está esperando. E o que faz você esperar? É a fé. Deus. Se você não tiver, se a sua fé não estiver bem, você não espera. Abraão, em tempo determinado, eu voltarei e a Sara, tua mulher, vai dar a luz. Aí é lá de trás. Ai, meu Deus. Já sou velha, ele é velho. Como é que pode? Aí Deus vai lá, está duvidando? Não, que conversa. Mas no decorrer do tempo as coisas não aconteceram. E a gente pensa que o tempo de Deus é o nosso tempo. Recebe a graça. Tome meia. Tome a graça. Aí Deus se revela que esse aí que nasceu ainda não vai ser o primeiro. Fé é o firme fundamento das coisas que nós estamos esperando. Está entendendo? Então eu quero aqui dizer uma coisa para você, querido. Quando a minha fé está bem, eu não ultrapasso o tempo de Deus. Quando eu estou bem, o vento pode soprar, mas eu não fico. Não, o caminho certo é esse, não, a verdade é essa, não. Eu fico em um caminho, em uma verdade. Glória a Deus. O que nós estamos vendo hoje, pessoas que se apegam com fulano, mas é o bispo, é o cara que ora. Meu irmão, tu sabe como é a vida dessa pessoa? Mas a oração é boa, não pode ser oração terrível, o céu pode tremer, meu irmão, mas será que Deus? Aí muitas das vezes ela prepara a palavra, soa a camisa, a língua soa. Mas quando é o bispo, não é nem bispo, não, apóstolo. Quando é o apóstolo falando de tal mulher, eu vou mandar para mim uma oração do apóstolo, tá? Vai. Meu Deus. Olha, apóstolo, orou, mulher, ele orou, mulher, coisa. O que tem de espíritos enganadores, o que tem de pessoas, irmãos, assumindo altares com espírito de mentira, de engano. Está entendendo? E a igreja sendo persuadida facilmente. Por quê, pelo amor de Deus? Por quê, irmão? Por que facilmente esse povo tropeçaram? Por que facilmente esse povo acataram esse conselho? Por quê? Falta de comunhão, falta de um conhecimento mais da leitura das Escrituras. Porque quando eu tenho comunhão com Deus, eu conheço a voz dele, eu sei quando ele está falando. Não sou levado por qualquer coisa. Não penso aquilo que eu acredito, pouco mais, eu já não estou acreditando mais. Paulo ele vai dizer o seguinte para os irmãos lá de Coríntios, que é o 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Confere aí, irmãos. Nós só podemos olhar para as coisas que são passageiras, mas nós precisamos olhar para as coisas que são eternas. As coisas que são eternas estão aonde? Me diga. Está aqui? O que é que ele está ensinando? Olhe para o alto. Olhe para o alto, a minha fé. Eu vou dizer uma verdade, a minha fé não está em homem. Bote a sua fé em mim, que amanhã você vai estar
desviado. A sua fé tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que estar firme com Jesus. É Ele que nos sustenta. E eu quero aqui encerrar. Por mais que grande seja a luta, como foi escrito aqui, como a gente leu aqui, teve um crente lá na igreja que mataram ele, mas ele não negou a sua fé em Cristo. Não negou. E isso está diante de Deus. Deus está lá vendo, ele não negou a sua fé. Eu quero que ele dê uma palavra aqui, que eu encerro. Você não pode estar vivendo hoje o que você deseja, mas espere em Deus. Uma coisa que eu vi, eu achei interessante. Salomão, ele tinha tudo e negou a sua fé. Tinha tudo, toda a riqueza, todo mundo admirava, mas negou a sua fé. Aí Jó perde tudo, mas não nega a fé. Eu não sei qual é a situação que você entrou hoje aqui, mas fique firme. Tem uma recompensa de Deus para a sua vida. Você acha que Deus não está vendo tudo que você está abrindo mão, tudo que você está renunciando para poder manter a comunhão com Ele, para manter a aliança com Ele, para você não perder a sua salvação? Você acha que Deus não está vendo tudo isso? O que você acha lá em Lucas capítulo 18? Você entende aquilo ali, verdade? O dever de orar? Você entende aquilo ali mesmo? Vamos lá, vamos aqui. A Bíblia vai dizer, uma mulher que pode tornar para o juiz todos os dias. Aí o juiz vai dizer, eu vou atender essa mulher, eu vou fazer justiça por essa mulher, porque ela está me oportunando muito. E a Bíblia fala que ele vai fazer justiça por aquela mulher. Aí Jesus ele conta essa parábola para justamente aplicar e dizer, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé? Pastor, não foi o filho dele. Essa mulher estava buscando justiça. Quem era para fazer justiça por ela? Quem era? Era o homem, era o juiz, era o doutor. Essa mulher batia, extinguia o homem todo dia. Você é doutor, você é juiz, você pode fazer justiça. Aí Jesus ele vem agora, tira o foco do homem, aí diz aí, quando eu vier, eu vou achar a minha igreja orando, buscando a minha justiça. Será que a igreja está dobrando o joelho para ele, Jesus, resolver? Ou será que nós estamos atrás de homem para homem resolver? Hein? Eu entendo que tem causa que é homem que resolve, mas eu entendo também que tem causas que só Deus resolve. E quando a minha fé está bem, eu entro no meu quarto, eu dobro o joelho, e eu coloco na mão, eu busco, eu choro, mas eu coloco na mão daquele que tem poder também de resolver as minhas lutas. Não desista, pastor, a luta está grande, tenha fé, Deus vai entrar com providência, no momento certo, na hora certa, Deus vai estar resolvendo no dia dele, na hora dele, no momento dele. Fique firme. Fique firme. Aleluia. Glória a Deus. Propostas vão chegar. E aí, eu tenho algo melhor. Leva para nós a bebida água viva, e essa água viva aquela tira todos os desejos. Leva para nós. Eita, é fulano que vai tocar no salão. Leva para nós, mas eu tenho um compromisso. Eu vou lá para uma viva. Lá tem água viva para me beber, lá tem palavra para alimentar. Não me leva mal, não, eu não vou. Glória a Deus. É pedra de tropeço, irmão, cai fora. Fortaleça sua fé. Júlio vai escrever uma carta assim, irmão, eu tenho por necessidade. Olha, eu tenho por necessidade. Fortifique-se os irmãos da igreja de Jerusalém.
a sua fé. Quando a fé do crente, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela fé. Estou bem, ou luta, ou prova. Estou lá, firme, bem. Tem dia que é luta, não. Tem dia que é prova, tem dia que o negócio é difícil. Mas a minha fé não permite, não deixa eu retroceder. A experiência que eu tive com Jesus é algo extraordinário. Então, privado dele, meu irmão, continue. Fala para o seu irmão, continue, irmão, continue. Por mais que seja difícil, continue.